Bom, galera, agora eu vou fazer mais um vídeo. Esse vídeo irá demonstrar como se inicia um projeto TDD. Eu irei fazer uso desse site, improvate.com.br, porque ele possui um exemplo bastante pertinente sobre o TDD. É o exemplo dos números primos. Bom, no início do site a gente vê uma frase, essa frase chamou bastante atenção, que diz: usando o TDD, quando acabamos realmente, acabamos. Ou seja, dificilmente temos que retornar ao código futuramente para corrigir falhas, pois possíveis falhas já foram detectadas e corrigidas durante a confecção dos testes. Durante o exemplo, esse trecho aqui vai ficar bastante claro. Eu irei fazer uso da IDE Eclipse e irei utilizar o algoritmo do crivo de Aratóstenes, que é o seguinte: ele pega uma lista de números e, bom, por exemplo, se essa lista fosse até o número 10, então ele iria criar uma lista de 0 até 10. De cara já tiraria o 0 e o 1, porque o 0 e o 1 não são primos. Bom, o restante da lista, ele iria pegar o próximo valor e iria tirar todos os números múltiplos desse valor. Então 2, ele deixa o 2, tira os múltiplos de 2. No caso, 4, 6, 8 e o 10. Passando por o próximo número 3, ele vai tirar todos os múltiplos de 3. Então, tirou o 9 e restou somente o 2, 3, 5 e 9, que no caso é os números primos de 0 até 10. Bom, então, como todo projeto TDD, inicia-se por um teste. Nosso primeiro teste testa números primos gerados até o número 2. Ou seja, eu chamo minha classe gerador_primos. Essa minha classe possui um método chamado gerar_primos até. Eu passo como parâmetro o número 2 e espero que o retorno seja um string que contém apenas o 2, pois de 0 a 2, o único primo é o próprio número 2. Bom, de cara ele já me acusa o quê? Que não existe a minha classe gerador_primos. Então eu irei criar essa classe. Ele criou a classe aqui dentro do pacote de teste. Vamos refatorar e colocar a classe aqui no pacote principal. Bom, aqui na minha classe de teste ele continua me dando um erro. Por quê? Porque ainda não existe o método gerar primos até. Então vamos mandar criar esse método gerar primos até. Bom, vamos trocar isso aqui para string e pode apagar esse aqui que ele gera automaticamente. Bom, vemos que não temos mais nenhuma acusação de erro, então vamos executar o nosso teste. Ao executar o teste, perceba que acusou um erro. Por quê? O retorno da minha função é nulo e ele espera que seja o número 2. Bom, de maneira bem simples, o que podemos fazer para que esse teste passe é substituir o nulo pela string 2. Executando novamente o teste, perceba que o teste agora passou. Beleza, então vamos dar continuidade aqui no artigo. E vamos implementar mais um método. Esse método testa os números. Perceba que agora a gente precisa da annotation, porque estamos fazendo uso do JUnit versão 4. Gerador de números até 3. Bom, nenhum erro foi acusado. Vamos mandar executar novamente nosso teste. Perceba que o nosso teste até o número 3 falhou, porque ele esperava que o retorno fosse 2 e 3, porém o retorno da nossa função é apenas o número 2. Então vamos voltar aqui no site e alterar a nossa função
gerar primos até. Bom, com essa nova implementação, espera-se que nosso teste agora passe. Bom, vamos lá. E os dois testes passaram com sucesso. Vamos dar continuidade. Vamos criar agora bom, aqui ele está mostrando uma refatoração, conhecida pela sigla DRY, ou seja, Don't Repeat Yourself. Não se repita, ou seja, é importante, sempre quando estamos desenvolvendo, utilizando o TDD, eliminar as duplicações. Perceba que os nossos métodos primos gerados até número 2 e primos gerados até número 3 são bem semelhantes, só muda o nosso retorno. Ou seja, seria bem mais fácil se a gente criássemos uma função como essa, verifica primos gerados. Vamos ver o que ele está acusando. Aqui a gente não vai precisar chamar os métodos dessa maneira. Agora os nossos métodos vão ser simplificados da seguinte maneira: o número 2 e o para o número 3. Bom, perceba que dos dois métodos conseguimos extrair o conteúdo para um único método e os nossos testes continuam passando. Utilizamos uma técnica de refatoração e os testes continuam passando. Dando continuidade no nosso artigo, na nossa classe gerador de números primos, então vamos criar, como já é de conhecimento que o menor número primo é o número 2, então vamos criar uma variável estática com o valor menor número primo. Se o valor máximo passado por parâmetro para a função for igual o menor número primo, já me retorna 2. Se não, me retorna o 2 e o 3. Vamos executar os testes e perceba que os dois testes passaram tranquilamente. Vamos dar continuidade e vamos testar um erro. Bom, como o menor número primo é o número 2, vamos então criar um teste que rejeita números primos, que rejeita que o parâmetro passado seja menor do que o 2. Vamos colocar annotation @teste e tentar passar aqui o número 1. Bom, ele está me acusando que essa exceção, valor máximo inválido exception, não existe. Então vamos criar essa classe para essa exceção. E o conteúdo dessa classe, bem simples.
o valor máximo deve ser igual a 2. Vamos voltar aqui na nossa classe de teste. Verificar aqui. Vamos executar os nossos testes. E deixa eu desfazer aqui. Vou executar o teste dessa seguinte maneira. Estamos aqui agora com um pequeno problema. Bom, então, para que funcione corretamente, a nossa classe gerador de números primos, ela precisa da exceção, então valor máximo inválido exception. Perceba que agora não temos mais nenhum erro no nosso projeto. Vamos executar o teste, reexecutar o teste e perceba que o nosso último teste, ele falhou. Teste se rejeita valor máximo 1. Bom, aqui ele está dizendo que deveria ter lançado o valor máximo exception, então está normal até então. Por quê? No TDD, criamos primeiro o teste, esperamos que ele falhe, para depois criar o código para que ele passe, né? Então vamos voltar aqui no nosso site de apoio e vemos que é preciso alterar um pouco a nossa função gerar números primos até. Alterando um pouco a nossa função, opa, ficou sobrando. Vamos alterar um pouco. E vamos voltar aqui no nosso teste. Então, executando novamente, perceba que agora todos os nossos testes passam normalmente. Por quê? Se o valor máximo for menor do que o menor primo, ele já lança a exceção. Caso seja igual ao menor primo, retorna 2. Caso não, retorna 2 e 3. Então, até então, tudo tranquilo. Voltando aqui no nosso site de apoio, vemos que agora vamos refatorar os testes. Um novo teste introduzido na listagem 7 duplicou a instância da variável gerador primos. Para evitar esse problema, iremos refatorar o teste, tornando a variável um atributo da classe. Ou seja, a nossa instância aqui da classe gerador primos, ela não mais fará parte das classes, dos métodos, desculpe, ela se torna um atributo da classe. Executando novamente, perceba que a refatoração não trouxe nenhum prejuízo ao nosso código. Dando continuidade, analisando a classe gerador primos, notamos que a legibilidade do método gerador primos até foi prejudicada, porque ele cuida primeiro da exceção, ou seja, primeiro ele verifica se é menor, para depois se preocupar com o processamento do roteiro natural, caso o parâmetro de entrada tivesse sido válido. É recomendável que os métodos primeiros cuidem do roteiro natural de processamento e depois tratem os casos excepcionais. Então vamos refatorar novamente a nossa gerar primos até. Perceba que o nosso tratamento de exceção, a exceção do valor máximo, veio para o else e não está comparando agora se o valor máximo é menor do que o menor primo. Agora já verifica se é maior. Caso não seja maior, aí sim a exceção é chamada. Vamos executar novamente os nossos testes e perceba que agora
o nosso primeiro teste falhou. Opa, ao refatorar o código deixou de funcionar. Sorte nossa, temos um teste para apontar o problema imediatamente. Aparentemente, o método não consegue mais gerar primos até 2. Analisando melhor o que foi feito, podemos notar o uso do if, valor máximo maior do que o menor primo, enquanto o correto seria maior ou igual. É um erro comum, fruto da falta de atenção. Fazendo-se essa pequena correção, todos os testes voltam a funcionar. Então, não é só maior, maior ou igual. Vamos executar o nosso teste e beleza, os nossos 3 testes passaram. Chegamos até aqui para assegurar que o gerador de números primos rejeita números menores do que 2 como entrada. Acabamos de verificar isso, que isso já está sendo feito para o caso do número 1. Mas será que o mesmo acontece para 0 ou números negativos? A melhor forma de saber é escrevendo mais um teste, como apresentado na listagem 11. Esse teste funciona de primeira, mas para isso duplicamos muito nosso código. Podemos solucionar isso rapidamente extraindo um método, como mostrado na listagem 12. Então vamos executar primeiro o que é dito aqui na nossa listagem 11, na nossa classe de teste. Vamos criar mais um teste. E esse teste, podemos retirar esse aqui, é para o valor 0. Aqui estamos testando para o 1, agora para o 0. Vamos executar novamente a nossa classe de teste. Perceba que os testes todos passaram. Porém, aconteceu uma duplicação, igual tinha acontecido com o 2 e o 3 aqui em cima, vocês lembram? Então, vamos extrair desses dois aqui um método. Então, aqui, valor máximo 0 e 1, a gente pode pagar e temos... Nunca esquecer aqui da annotation, porque estamos utilizando o nosso JUnit 4. Bom, criamos agora uma verifica se rejeita número menores do que 2. Ela já tem tudo que tinha nessas outras duas aqui. E vamos executar novamente o nosso código para verificar se ele vai passar tranquilamente. Perceba que os nossos 4 testes passaram tranquilamente. Esses dois métodos não possuem annotation porque eles não são testes propriamente ditos. São frutos da nossa refatoração para aumentar a legibilidade do nosso código. Vamos voltar aqui então e vamos continuar com os nossos testes. Bom, vamos fazer um teste agora para o caso do número menos 1. Já temos para o 0, 1. Vamos fazer agora para um número negativo. Perceba que já estamos colhendo frutos daquela nossa refatoração. Agora não foi preciso duplicar o código. Agora já foi direto, passando aqui o menos 1. E beleza. Perceba que todos os nossos testes estão passando com sucesso. Bom, beleza. Vamos agora prosseguir com os nossos testes. E é criado agora um novo teste. E esse teste é para números até 4, ou seja, nosso retorno deve ser 2 e 3. Executando esse teste, perceba que passou tranquilamente. Então vamos dar continuidade nos nossos testes e vamos criar mais um teste agora para números até 5, ou seja, o retorno da nossa função deve ser 2, 3 e o próprio 5. E executando,
Tcharam! Um erro. Em qual função? Nessa função, no nosso método até o número 5. Por quê? Porque na nossa função a gente não tem esse retorno 2, 3 e 5. Vamos ter que refatorar o nosso gerador primos. Nossa classe gerar primos. Vamos apagar isso aqui. Perceba que agora a gente tem uma nova função, que é a função números primos. Por que foi criada essa nova função? Essa refatoração visa isolar o método que acomodará a parte principal do nosso algoritmo de Eratóstenes. Então, perceba que deu um erro porque não existe. A nossa função inicializa lista de candidatos. Vamos criar um método no nosso teste para aquela função. E verificamos que ela está falhando porque não existe o nosso inicializa lista candidatos. Vamos criar o nosso método, inicializa lista candidatos. Foi criado aqui. Booleano. Vou apagar aqui, colocar igual que está lá no site. E perceba que agora perceba que o nosso método continua a falhar. Por quê? Porque o nosso inicializa lista de candidatos está retornando nulo. Então vamos alterar, refatorar esse método. De maneira que ele não retorne mais nulo. Importar aqui uma nova biblioteca para o nosso. Vamos reexecutar o teste. Perceba que o teste passou, porém gerou um novo erro no primos até o número 5, porque ainda não foi implementado o algoritmo completo. Vamos refatorar novamente o nosso inicializa lista de candidatos. É, Vamos refatorar também o nosso teste. Vamos executar novamente. Bom, voltando aqui para o nosso código, no nosso assert equals é passado agora 3 parâmetros, ou seja, um parâmetro como mensagem, um parâmetro do tipo booleano e o que a gente está testando. Executando, vimos que falhou. Falhou por quê? Perceba que a gente, ao colocar aquelas mensagens, sabemos exatamente qual é a posição do vetor que está falhando.
percebemos que o nosso for começa em 0, só que a posição 0 e 1, como todos sabem, não são primos. Então vamos inicializar o nosso for na nossa posição de número 2. Bom, então continuando, vamos refatorar agora a nossa função número primo. Eu não vou entrar no mérito do algoritmo, eu acho que não convém, né? O caso aqui é o TDD. Se alguém tiver maiores curiosidades, pode estar dando uma lida aqui no site. O site explica bem melhor como o algoritmo funciona. Percebemos que a nossa função número primo ela tem muito mais responsabilidade do que deveria ter. Vamos refatorar, vamos passar a responsabilidade de formatar o resultado para um outro método. Então, vamos vir aqui na nossa número primo, que é o nosso algoritmo, e passar a responsabilidade de apresentar o resultado, aquele resultadozinho aqui, que o teste utiliza, esse resultado aqui, passar para uma outra função, que é a nossa função de apresenta resultado. Vamos executar novamente os testes. Perceba que todos os testes estão passando tranquilamente. Todos os testes continuam funcionando. Agora eu preciso dar um jeito na variável candidatos. Esse nome parece inadequado, né? Como se trata de um vetor de booleanos, seria melhor o nome do tipo é primo, porque como a gente testa se é primo ou não, então vamos na nossa número primo, apresenta resultado, inicializa primos potenciais, número primo. E trocar todos para o nome é primo. Onde estava candidato, colocamos é primo. E o nosso método de inicializa lista de candidatos agora inicializa lista de primos potenciais. Beleza. Vamos salvar aqui. Opa, ele inicializa, ainda continuou, inicializa candidatos. Vou alterar aqui para inicializa primos potenciais. E aqui também. Vamos executar novamente os nossos testes. E todos passaram tranquilamente. O código está mais legível e os testes continuam funcionando. Podemos fazer a última refatoração em um método de teste para levar em conta a mudança no nome do vetor candidato para primos. Então, os nossos primos potenciais foi criado uma nova função, que é a função chamada de verifica se é primo. Então aqui, vamos tirar um pouco da responsabilidade dela. Beleza, alteramos aqui o nosso teste, porém ainda continua o nome de inicializa candidatos. Mudamos esse nome para inicializa lista de primos potenciais. E beleza. Vamos executar aqui novamente todos os nossos testes. E tranquilo, todos os nossos testes funcionando. Então é isso, galera. A implementação TDD é dessa maneira, sempre inicializando pelo teste. Tem uma frase bem famosa no TDD que diz que todo código deve ter um teste correspondente, ou seja, antes de codificar qualquer coisa, é necessário que façamos primeiro um teste que fale. Codificamos assim para que o teste passe da maneira mais simples. Vimos aqui que
nosso primeiro exemplo, retornamos somente o valor 2, foi um teste bem, foi uma codificação bem simples, e utilizamos um dos princípios do TDD que é chamado de Baby Steps, que é o passos de bebê, né? Vamos crescendo progressivamente, de maneira simples e de fácil entendimento para todos. É notável que o tempo de desenvolvimento é maior, porém, aquela frase que lemos no início desse site, eu acho que foi muito bem escrita, muito bem demonstrada com esse exemplo, né? Que usando o TDD quando acabamos, realmente acabamos. Eu acho que esse nosso exemplo aqui de números primos ficou muito bom. Realmente, dificilmente vamos ter que retornar esse código para corrigir falhas, porque eu acho que a maioria das falhas que poderia vir a ocorrer já foram corrigidas durante a confecção dos testes e da codificação, porque um vai agregando valor ao outro e isso faz com que o produto final tenha uma qualidade superior a um produto que os testes foram feitos ou após o desenvolvimento ou às vezes nem tem, né? Porque é o que encontramos muito hoje em dia, né? Sistemas com poucos testes ou até nem existe os testes é o próprio usuário que utiliza e dá o feedback. Então é isso, galera. TDD é isso. Gostei bastante de aprender essa nova metodologia. Eu acho que é uma metodologia que tem grande força aí para estar se estabelecendo. E é isso. Muito obrigado, galera. Valeu.